com vocês mais uma vez. Eu agradeço o calor, a amizade, o ar-condicionado, esse dia bonito. E, como sempre, a gente tenta conversar um pouquinho nos domingos sobre algo que vem em encontro às nossas necessidades do dia a dia. Eu não sei quanto a vocês, mas está complicada a coisa lá fora, não é verdade? O mundo está como se fosse borbulhando um pouco assim. A gente tem guerra na Ucrânia, a gente tem guerra em Gaza, a gente tem guerra no Tahiti, a gente tem guerra na África, onde a gente olha a guerra. Mas a verdade é que também existe guerra entre nós. Guerra na nossa sociedade, só de maneira diferente, ou seja, a gente começa a descartar o outro, não quer falar com quem pensa diferente, acha que o inimigo é quem vota diferente. Há uma certa polarização das coisas que deixa a gente meio em pé de guerra. A gente acha que aquele que não pensa como a gente, que não, de vez em quando, se parece com a gente ou gosta das mesmas coisas, é um inimigo. Mas acho que não é bem assim. A gente sabe no fundo do nosso coração que isso não é verdade. Não é verdade? A gente sabe que fomos criados por Deus, somos todos filhos de Deus, mas fica difícil de vez em quando conviver. Ainda mais em família, ainda mais em grupo. Né? Geralmente eu brinco e falo que sempre tem uma ovelha negra na família. Sempre tem alguém que destoa. E se você não conhece alguém na sua família que destoa, possivelmente é você. Mas sempre tem um, né? Então essa mensagem... Eu sou uma ovelha mulata. Eu sou negra. Né? Ou então, assim, a gente tem as nossas arestas, a gente tem o que trabalhar. Então, o que a gente pode, de repente, começar a fazer de maneira mais prática, mais pragmática, para aprender a conviver melhor? O que a doutrina espírita pode nos ensinar? E será que existe um modelo que a gente sabe que existe? Né? Mas o que esse modelo e guia fez de maneira diária que pode, de repente, também ser algumas lições para nós na nossa vida diária? Porque é muito bom, sim, a gente pensar e analisar, mas se a gente não conseguir traduzir a análise dos conceitos para a nossa vida, a gente perde a oportunidade de crescer, certo? Então, vamos conversar um pouquinho sobre a convivência, para ver como a gente pode trazê-la para os nossos dias. E se sobrar tempo, se eu não tagarelar muito, quem sabe a gente também tem algumas perguntas e respostas, a gente interage um pouquinho, pode ser? Mas vamos lá, convivência. O que é a convivência? Vale a pena a gente primeiro definir o que é a convivência, né? Para ter uma certa ideia do que a gente está procurando fazer. Vou até botar aqui de vez em quando os óculos, né, para poder ver, porque agora estou ficando mais novo. Né? Então, mas vamos lá. O dicionário Oxford Languages define convivência como vida em comum, contato diário ou frequente. Mas não é só isso. Existem outras camadas para essa definição. Por exemplo, a convivência em família é uma vida comum, contato diário e frequente, mas não é só contato diário e frequente, tem mais. Qual é a segunda possibilidade aqui? Intimidade e familiaridade. Ou seja, para conviver, não basta simplesmente reconhecer que existe um outro e ignorá-lo. Existe uma necessidade de intimidade e familiaridade. Por exemplo, na definição, evita a convivência com vizinhos, ou seja, não está convivendo, não está tendo aquela familiaridade, aquela intimidade. Então existe um componente de familiaridade e intimidade na convivência. E essa coexistência harmoniosa também é um fator, não só a necessidade de intimidade e familiaridade, mas também de coexistência harmoniosa. Por exemplo, a convivência entre clubes rivais. Então a gente vai vendo aqui também que existe um conteúdo de existência próxima e simultânea. Você não pode só conviver com uma pessoa que está longe de você, porque aí não existe muita convivência. Faz sentido? Então, quando a gente vê tudo isso junto, a gente vê que realmente é uma vida em comum, que existe uma certa intimidade e familiaridade, e que existe uma necessidade de uma coexistência harmoniosa e de proximidade. Ou seja, a gente tem que realmente estar com aquela pessoa, aceitar estar com a pessoa, aceitar a pessoa como ela é,
estar próximo da pessoa e conviver com a pessoa. Difícil isso, né? Difícil. Nem é fácil quando a gente convive com quem a gente gosta. Aí é bom. Mas, se a gente está realmente tentando ser pessoas melhores e ajudar o mundo de maneira mais eficaz, é possível que seja necessário que a gente estenda o nosso convívio para com outras pessoas. Porque ninguém, afinal de contas, vive sozinho, ninguém é autossuficiente. A gente gosta de pensar que é autossuficiente, mas não é. Ninguém consegue aqui subir uma montanha e viver sozinho para sempre. Vai precisar fazer comida. Mesmo que você plante, saiba cozinhar e saiba plantar, eventualmente você pode ficar doente, você vai precisar de um médico. Mesmo que você seja um médico que saiba plantar e cozinhar, eventualmente você vai perceber que alguém te trouxe ao mundo e te criou. Ou seja, a gente não vive sozinho. A gente precisa das outras pessoas. Mas, por alguma razão curiosa, a gente pensa muitas vezes que bom mesmo ser forte, ser bem-sucedido é o quê? Não depender de ninguém. Então, quem sabe a gente começa a usar nossos óculos espíritas, essa lente de ver as coisas diferentes, que o espiritismo traz uma camada diferente de percepção. Lembra pra gente que nós não somos só esse corpo físico, que nós somos espíritos imortais, viajando por várias encarnações através dos tempos e lugares e geografias, para poder aprender e crescer. E, em aprendendo e crescendo, colaborar para com o mundo. Existe uma missão dupla, aprender e crescer e colaborar para o mundo. A gente vê isso no Livro dos Espíritos, por exemplo, né? Pergunta favorita, que é a 132. Qual é o propósito da vida? Quem tem dúvidas sobre isso? É essa pergunta. Bom, mas o que o Espiritismo nos faz, então? Ele põe esse óculos na nossa frente para a gente poder ver as coisas melhores. Eu falo para as pessoas, eu comecei a usar óculos até 2, 3 anos atrás, né? Aí quando eu botei óculos pela primeira vez, é que eu percebi quanto eu precisava de óculos. Porque eu botei assim e vi, oh, nossa, tá tão fácil ver as coisas. Eu não estava percebendo que estava ficando mais difícil de ver as coisas. Meu braço não alongava mais, né? Porque no começo dava para fazer assim e dava para resolver o problema, mas eventualmente o braço parou de crescer, precisei de óculos. Mas o espiritismo são esses momentos, essa lente que nos ensina a ver com os olhos do espírito. Quando a gente pensa com os olhos do espírito, o que a gente pode, de repente, aprender em termos de espiritualidade e vida para que tenhamos algumas lições sobre convivência. Vamos dar uma voltinha assim um pouco na ciência primeiro, depois a gente dá uma voltada para o nosso evangelho, pode ser? Então vamos lá. Conversávamos sobre a ideia de que ninguém vive sozinho, certo? Isolado. Os nossos corpos são feitos de 36 trilhões de células. E eu nem sei o que é 36 trilhões, para ser sincero com vocês. Tive até que botar uns zeros aqui embaixo, ó. Peraí, cadê? Para poder entender o que eram todos esses zeros. São 36 seguidos de quê? 3, 6, 9, 12 zeros. Ou seja, você é um universo de células dentro do seu corpo. E digo mais, essas células estão em constante transmutação. Algumas delas vivem por 3 meses, outras por 10 dias, outras a sua vida inteira. Os seus neurônios vão para a vida inteira, o seu sangue não é, a sua pele não é. Cada uma delas, tipo de célula específico, tem uma duração diferente. E o seu corpo continua criando 36 trilhões de pequenos organismos dentro de você, permitindo que você tenha essa experiência física. Você é um universo de criaturazinhas, ainda não tão conscientes como nós. E se a gente voltar para o Livro dos Espíritos, para dar um nó na nossa cabeça, aquela pergunta 540 fala assim que tudo na natureza se encadeia, se comunica. Do mais simples átomo até o mais belo arcanjo, o ser mais iluminado, que já foi uma vez átomo. Ou seja, as suas células vão se desenvolver, também tem o seu desenvolvimento espiritual, eventualmente, quem sabe viraram espíritos. Você não está sozinho. E olha, 36 trilhões se você tem 70 quilos. Alguns de nós têm mais.
muito mais. Certo? Mas a ideia aqui é simples, você é mudança, você é uma comunidade de seres biológicos. Você não pode estar sozinho. A sua consciência é única, é você. Mas você já esboça em si esse universo que a gente percebe quando a gente vê o micro, o bem pequenininho. E se a gente for olhar o bem grandão? São 2 trilhões de galáxias no mundo visível, no mundo que a gente consegue ver. 2 trilhões, olha quantos zeros de novo. Nem sei contar, certo? Mas existe muito mais no universo do que isso. Mas existem 2 trilhões de galáxias. Gente, não são planetas, são galáxias. Que tem vários sistemas solares, ou sistemas de estrelas, que tem vários planetas. Não sei nem fazer matemática para isso. Certo? A gente sabe que existe vida fora do planeta Terra, os espíritos nos dizem. Nós não estamos sozinhos. Mas a gente ainda teima em achar que bom mesmo é ser forte e independente e não precisar de ninguém. É uma ilusão. É ou não é? E nós? Se vimos o micro, vimos o macro, e nós em sociedade, nós como pessoas, como seres que somos espiritualmente, vamos escolher os espíritos? Porque também Kardec faz essa pergunta. A vida social está na natureza? Ou seja, eu preciso realmente viver com os outros? Para aqueles de nós que de repente estejam um pouco mais ranzinzas naquela manhã de domingo, certo? O que os espíritos falam? Certamente, Deus fez um homem, mulher, fez o ser humano, para viver em sociedade. Não lhe deu inutilmente a palavra e todas as outras faculdades necessárias à vida de relação. Ou seja, o fato de a gente poder falar indica que nós desenvolvemos essa habilidade para poder se comunicar uns com os outros, porque a gente precisa viver junto. Senão a gente ficava o quê? Não precisava falar, não precisava ter visão. Ficava paradinho ali, não fazia nada, certo? Então a vida social é uma necessidade do espírito e por consequência do ser humano. E vai mais além. Há nesse sentimento algum providencial objetivo de ordem mais geral, também conhecido como a pergunta de mas para quê? Por quê? Por que a gente tem que viver em sociedade? Qual é a razão disso? O homem tem que progredir. Insulado, ou seja, isolado, não lhe é possível por não dispor de todas as faculdades. Falta-lhe o contato com os outros homens. No insulamento, ele se embrutece e estiola. Se a gente não conviver um com os outros, a gente não aprende coisas diferentes. Porque a gente não sabe o que a gente não sabe. Mas ao conviver com aquela pessoa, outra, a gente aprende perspectivas diferentes, hábitos diferentes, maneiras de pensar diferentes, maneiras de agir diferentes, maneiras de tratar os outros, de ser tratado. A gente aprende algo diferente. Se a gente não tiver essa exposição, a gente se estiola e se embrutece, ou seja, a gente murcha e fica sem sensibilidade. E é o caminho contrário da evolução. A gente está querendo sempre expandir os nossos sentimentos, a nossa sensibilidade e a nossa inteligência. Então, não é só necessário, mas é bom para a gente conviver. Ok, então, teoricamente a gente entende, certo? A convivência é importante para nós. Pode ser que a gente não goste, mas pelo menos a gente entende. Como é que a gente pode, então, trazer isso para a nossa vida do dia a dia? Quem é que pode, de repente, ser um bom modelo e guia, a gente sempre fala modelo e guia, para nos ajudar? Para a gente que estuda o Espiritismo, é fácil a gente partir para Jesus, que nos é apresentado pelos Espíritos da Codificação como o Espírito mais elevado que passou por aqui. Não é só o único, claro, existem vários outros modelos, mas hoje a gente vai pegar Jesus para ver o que ele fazia no dia a dia, que pode nos dar alguma pista de como conviver bem com as pessoas. Pode ser? E aí eu ponho também, claro, uma foto de Jesus um pouco diferente. Tradicionalmente a gente não vê essa foto pintada por uma menina aqui, acho que tinha 9 anos de idade quando pintou essa foto, chamada Príncipe da Paz, porque a ideia é mudar a perspectiva
Esse Jesus que muitos de nós conhecemos através dos outros, através de contos que outras pessoas nos deram, mensagens, palestras, e que criaram então uma imagem na gente do que Jesus é. Mas cabe a nós, que queremos estudar o Espiritismo, a vida, e gostamos desse aspecto, procurar Jesus por nós mesmos e redesenhá-lo na nossa mente, nos nossos corações, a partir daquilo com que a gente trava contato. Então eu gosto de botar essa foto um pouquinho diferente, simbolicamente, para a gente pensar se a gente pode reinventar Jesus em nossos corações e trazê-lo para a nossa vida, se a gente não está ainda muito confortável com a ideia dele sendo um modelo e guia para nós. Mas vamos lá. O que ele fez na sua vida? Não só falou, mas o que ele fez que foi interessante para a gente do ponto de vista de convivência. Ora, ele conviveu com pessoas muito diferentes. Se a gente der uma olhadinha, vou tentar pegar meus óculos aqui, os físicos e os espíritas também, né? Se a gente vê o background dos colaboradores diretos dele, a gente vai ver que de pescadores nós tínhamos Pedro, André, João e Tiago. Era uma grande maioria ali. Mas existiam também outros colaboradores que pensavam de maneira diferente. Por exemplo, Mateus e Zaqueu, que veio depois, era coletor de impostos. Coletar impostos... Quem gosta de pagar imposto hoje em dia? Ninguém, certo? Vamos concordar, se a gente pudesse não pagar imposto, acho que a maioria de nós falaria, né? Naquela época era pior. Por quê? Porque quem cobrava o imposto, quem demandava, pedia o imposto, era Roma, que havia colonizado e conquistado aquela área. Então você está pagando imposto para um país, para uma organização que não é sua, você está dominado. Pior ainda é que os romanos eram tão inteligentes que, em vez de mandar os romanos ir lá cobrar o seu imposto, o que eles faziam? Eles terceirizavam a coisa. Eles pegavam assim, ok, quem é judeu e quer cobrar imposto? Vai ser o seu emprego. Ou seja, você via então o cobrador de imposto, alguém do seu país, da sua nacionalidade, da sua etnia, digamos assim, porque países eram coisas diferentes naquela época, certo? E que vinha cobrar imposto para você para dar para o ocupador. Então, quem cobrava imposto naquela época não era bem visto, porque estava trabalhando para o inimigo e era um dos seus. Então veja bem, nós temos cobradores de impostos com os pescadores que já não eram ricos. Então, se você pensar bem, aí já existe um motivo de uma dinâmica não tão legal. Vamos botar muitas pessoas aqui na sala que de repente não gostam muito uma das outras? Mas fica pior. Porque temos também outro Simão, que eram zelotes, irmãos zelotes. O que era o zelote? Zelote era um partido meio que político da época que procurava a liberação do povo romano. Então, dá para entender como é que fica ali a caixa, o pavio fica meio curto? Você pega esse povo todo e põe assim, uns não gostam de ter impostos cobrados, esse aqui são aqueles que cobravam os impostos, esse aqui é aquele que não gosta das pessoas que cobravam impostos e queria fazer um movimento político para liberar o local. E Jesus pôs todo mundo junto. Somos todos irmãos. Somos todos irmãos. Não seria mais fácil, do ponto de vista material e físico, Jesus pegar 12 pescadores que se conheciam, que pensavam da mesma maneira, trabalhavam da mesma maneira? Seria muito mais assim, harmonioso. Mas Jesus não fez isso. Porque existia uma razão. Não é interessante isso? Quais são os nossos grupos? Será que nós estamos procurando só pescadores? Será que nós sabemos reconhecer o benefício de ter um coletor de impostos entre nós? E um revolucionário? A gente aceita ou evita? É bem possível, se Jesus não estivesse lá, esse pessoal não ficasse junto. Mas tem mais. Com quem ele conversou? Conversou com pessoas bem diferentes. A mulher samaritana. O samaritano e os judeus são etnias diferentes. Não gostavam um dos outros. Na verdade, os judeus, inclusive, desdenhavam um pouco dos samaritanos. Certo? Centurião romano. Ele falou com romanos também. Ele falou com pessoas que os judeus achavam inferiores.
falou com pessoas como o centurião romano, que eles achavam mais que eram os ocupadores, mulher de Canaã também de outra tribo, de outra coisa, e Nicodemos também, que era um judeu, mestre da lei, doutor da religião local. Ele falou com todo mundo. Ele conversou com todo mundo. E o que mais? Uma das coisas mais favoritas do meu coração quanto a Jesus, e as mulheres do Evangelho. As mulheres não eram tão bem tratadas naquela época, mas ainda também eram matriarcas da família. Poxa, temos Maria de Magdala, Maria e Marta de Betânia, tem Joana de Cusa, tem Suzana, tem tantas mulheres incríveis que, apesar dos tempos, a gente meio que não enfocou na nossa história do desenvolvimento dos livros religiosos, e a gente acha que tiveram um segundo plano, mas não tiveram um segundo plano. Estavam presentes ali. Para quem é que Jesus se mostrou após a sua crucificação? A primeira pessoa. Maria. Maria. Inclusive, Pedro ficou até um pouco assim, mas vem cá. Você foi a primeira? Eu até um ciúmezinho ali bate. Isso é ser humano, certo? Bom, mas quais são as lições, então, que a gente pode tirar disso? Eu acho que tem 5, mas a básica é essa aqui. Ele, Jesus, pensava no Espírito. Ele conseguia ter os óculos presentes em todos os momentos da sua existência. Ele não pensava como assim, um corpo físico que tem um espírito, que muitas vezes é a nossa ideia, né? Eu sou o meu espírito. Não, você não tem um espírito, você é o espírito. Mas a gente está tão acostumado a tratar o corpo físico, a gente acha que tem o corpo físico e depois tem o espírito. A gente primeiro vai ter uma vida material e depois a gente vai ter uma vida espiritual. Mas a verdade é que não existe distinção entre os dois. Inclusive, a gente vê no Evangelho de Lucas essa passagem bonita. Ora, Deus não é Deus de mortos, e sim de vivos, porque para Ele todos vivem. Porque não existem mortos, existem vivos, existem espíritos, sempre vivos, encarnados ou desencarnados. Mas do ponto de vista espiritual não existe morte. Certo? Jesus via sempre isso, e ao conseguir manter isso em sua mente, ele transformava o seu comportamento e daqueles que estavam lá. É complicado a gente lembrar isso em todos os momentos, né? Mas quais são isso aqui é o básico. Se a gente conseguir fazer isso, muita coisa melhora. Mas existem outras liçõezinhas que vêm disso. Por exemplo, ele via o indivíduo, não a posição. Quando ele tratava com alguém, ele via o espírito imortal, não a posição social daquela pessoa, o sexo, o gênero. Dá para entender? Por exemplo, a gente vê ele conversando com uma mulher adúltera, a gente vê ele conversando com Zaqueu, cobrador de impostos, que a gente falou, inclusive, depois vem a ser parte dos apóstolos. Inclusive, muitos dizem que é o doutor Adolfo Bezerra de Menezes, Zaqueu. A mulher samaritana no poço, ele tem um bate-papo com uma mulher samaritana. Você já não estava, supostamente não era para você conversar com uma mulher que não é do seu círculo familiar. Não só ele aproximou e conversou com a mulher que estava sozinha, sem ninguém, e era samaritana, ou seja, quebrou todos os tabus sociais para conversar com uma mulher, independente do seu estado social. O leproso, Nicodemos também, né? Fariseu, membro do Sinédrio, que era o grande controlador da coisa, o ladrão na cruz. Ele falou com todo mundo, porque ele não se preocupava com a posição social ou com o que aquela pessoa poderia fazer para o beneficiar. Essa não era a intenção dele. E essa é uma pergunta que muitas vezes fica comigo. Será que eu estou tratando dos outros dessa maneira? Ou será que muitas vezes eu escolho com quem eu vou me relacionar devido aos benefícios que essa interação pode me trazer? Benefício profissional, benefício emocional, porque vamos falar com quem a gente gosta só, né? Benefício financeiro, benefício espiritual. Será que a gente está aberto ao convívio com todos? Não responde, cada um faz a sua análise, tá? Não é para apontar dedo aqui, não, mas é para a gente realmente pensar com quem eu me interajo, como eu trato indivíduos de maneira diferente. Por quê?
Porque deve haver benefício diferente para você. É uma perguerição, uma análise interessante da gente fazer na nossa vida. Porque Jesus não fazia isso. Jesus tratava todos como espíritos imortais. E ele falava para eles de maneira espiritual. Jesus não veio para nos ensinar a sermos carpinteiros, ou coletores de impostos, ou pescadores, certo? Ele veio falar da alma. Ele se manteve focado nisso. Ele também ia onde as pessoas estavam. Ele não ficava só onde ele estava, esperando as pessoas virem para ele. Com aquele cabedal espiritual, com aquele poder de cura e tudo mais, ele poderia ter sentado numa cadeirinha, não é verdade? Mandado construir um templo e esperado as pessoas virem até ele, porque ele era importante. Mas ele faz o contrário. Ele vai a vários locais. Ele vai ao Poço de Jacó, que é um lugar onde ele encontra a mulher samaritana, por exemplo, que era meio longe. Ele vai lá para encontrar com ela, basicamente, né? Porque por que ele ia lá e começar a falar com ela do nada? E ele tem o tanque de Betesda. Se vocês também conhecem o tanque de Betesda, era um local onde aqueles que estavam adoentados ficavam esperando que o primeiro sol batesse no lago. O folclore da época era que quando acontecesse isso, batesse o sol, caísse alguma coisa no poço, o primeiro que pulasse ia se curar. Então ficava um povo em volta esperando aquele momento e aí pulava, né? E ele foi até as pessoas doentes. Então esse é o simbolismo, né? Ele foi na casa de Zaqueu, o coletor de impostos. Então ele não foi só para aqueles que não tinham, ele foi para aqueles que também tinham, mas não tinham carinho público. Ele foi conversar com Nicodemos, por aí vai. Ele conversou com todos. Violentos, né? Violentos, certo? Nossa, 2000 anos. Ele conversou com todos. Ele ia onde as pessoas estavam. E a gente? A gente consegue sair da nossa bolha? Gente, ver Netflix no domingo com a sua família, nada de errado. Certo? Ficar só com as pessoas do centro também, vindo, excelente. Mas existe um esforço da gente ver algo diferente, conhecer algo novo, estar com pessoas diferentes. Para a gente aprender a conviver e crescer, é necessário que a gente se exponha a situações diferentes. Não quer dizer que é sempre, não quer dizer que é mais do que sempre, mas de vez em quando. Vamos fazer algo diferente. Vamos conversar com alguém novo, aprender uma coisa nova. Vamos ver a vida de maneira diferente. Jesus está fazendo isso constantemente. Eu acho que essa também é uma lição que fica. Gente, sem dúvida nenhuma, dá para a gente ficar pegando várias coisas de Jesus para entender como ele vivia. Mas eu separei só 5. Então eu vou adiante, porque senão eu empolgo, aí o tempo acaba. Tá? Porque eu me empolgo. Essa é verdade. Jesus. Essa é verdade, né? É verdade, né? Ajuda, Jesus. Né? O que mais que ele fazia que eu achei interessantíssimo? Além de ir onde as pessoas estavam, ele perguntava também. Ele perguntava para o paralítico no tanque de Betesda: queres ser curado? Ele perguntava para o cego de Jericó: que queres que eu vos faça? Quem pensas que sou? Ele fazia sempre perguntas para as pessoas. Por quê? Eu acho isso um simbolismo lindo da gente não fazer aquela historinha na nossa cabeça. Todos nós fazemos. Fulano entrou aqui hoje e nem falou comigo. Virou a cara. Nossa senhora, eu aqui venho sempre ao centro dos domingos, aí ela entra, nem diz oi. Aposta que não gosta de mim. Deve estar muito ciumenta do meu carro novo, ou do fato de que eu faço palestras, ou da coxinha que eu fiz na última semana. A gente começa a criar minhoca na cabeça. A gente acredita na nossa própria história e começa a tratar a pessoa e agir diferente por causa das nossas próprias inseguranças. A gente não chega lá e fala: oi, fulano, tudo bem? Você não falou comigo hoje, tá tudo bem? Ou, por que você não falou comigo hoje? Ah, desculpa, Daniel, porque, poxa, meu filho está doente. Ou eu não dormi bem porque estou com problema no trabalho. A história muda, né? Jesus não precisava perguntar.
porque ele conseguia saber. Mas mesmo assim ele perguntava, para nos ensinar a perguntar e a saber o que a gente quer. Ou seja, ele também procurava os fatos. No tratar com as pessoas, ele não fazia historinha na cabeça. E quanta história a gente faz hoje em dia na cabeça, especialmente as pessoas que a gente não conhece tão bem. É como se a gente se sentisse melhor em pôr o outro para baixo. Porque estamos num nível ainda que a gente acha que para ser bom, alguém tem que ser pior. A gente não entendeu porque não pensa de maneira espiritual, não vê o espírito imortal e entende que estamos todos em processo de aprendizado. Não existe melhor e pior. Existem características e tendências diferentes. Mas a gente precisa dar esse nome para se sentir melhor. Então Jesus perguntava primeiro, e a gente? A gente pergunta. Quando a gente tem dúvida, quando a gente está com medo, quando a gente tem algum sentimento que a gente não sabe bem entender, a gente pergunta aos outros, a gente pergunta a nós mesmos: por que eu estou fazendo isso? O que eu quero? Então vamos usar a pergunta também para poder entender o outro e a nós mesmos, para poder conviver melhor. É tão mais fácil quando a gente tem essa comunicação aberta. Né? E para a gente ir adiante, porque o nosso tempo sempre é curto, é também importante que a gente veja aquilo que está bem na nossa cara. Né? Ele usava da compaixão. Ele vivia a compaixão. Ele falava de compaixão, mas ele vivia a compaixão. Como assim? A morte de Lázaro. Ele foi lá e ajudou a família. Os cegos à beira do caminho, as multidões cansadas e aflitas. A parábola da ovelha perdida. Lembra quando ele fala aquela história de procurar a ovelha perdida, mesmo que 99 estejam ainda bem, ele procurava 100. E a cruz? E a crucificação? Ato de compaixão. Ele poderia não ter sido crucificado se quisesse? Ele não ressuscitou? Você concorda comigo? Então, se ele quisesse, ele poderia ter desaparecido ali no momento? Se ele soube como ressuscitar, aparecer de novo? Tem muitas histórias, inclusive, interessantes. Né? Tem uma dos poucos mais que o pessoal fala assim, você lê na Bíblia. E aí a multidão foi até ele para pegar ele, estava com raiva dele, e ele passou entre ela. Mas vem cá, você conhece alguém que com 40 pessoas correndo atrás de você vai conseguir fugir? Se 40 pessoas estão com raiva de você e querem te pegar, você acha que uma pessoa consegue dar uma de Superman e passar despercebido, passar assim entre os 40, dar um tch, tch, tch? Tem que ter uma habilidade outra, certo? O nível espiritual de Jesus é outro. Então, ele poderia não ter sido crucificado. Se ele quisesse. Mas ele pensava o quê? Com o Espírito. Ele veio para mostrar que era possível que nós conquistássemos a vida. Mesmo sendo crucificados, ele viveu. Mesmo quando nós somos crucificados, simbolicamente hoje em dia, graças a Deus, não deixemos voltarmos para o passado, certo? Onde crucificávamos as pessoas fisicamente. Na Arábia Saudita ainda acontece. Em alguns lugares acontece. Estamos crucificando gente na guerra, sem ser cruzes, mandando bomba, certo? Mas crucificamos também de maneira emocional, social. Melhorou, menos pior. Mas ainda existe. Então, será que a gente consegue usar da compaixão? Ele vivia o perdão e a reconciliação, gente. Era o que ele fazia na cruz. Pai, perdoa-os. Vocês não sabem o que fazem. Uma mulher adúltera, lembra? O pessoal vai jogar pedra nela. Ele podia ter se esquivado. Mas ele ensinou o perdão. O que ele falou para ela? Você se lembra? Mulher, quem aqui te condena? Ninguém. E aí ele falou, tá, beleza então, liberou, pode ir. Não. O que ele falou? Vai e não peque mais. Perdão e reconciliação e educação. Certo? E essa de Pedro também é genial. Você se lembra que Pedro negou a Jesus 3 vezes antes do galo cantar? Que ele sabia? Ele foi avisado. Pedro foi avisado, certo? Pedro. Aí eles negaram antes do galo cantar. Não, Senhor, eu te amo, tudo bem. Jesus foi preso. Pedro esperando na porta de fora lá. O pessoal, os romanos, centuriões, vem cá.
você não é aquele cara que anda com Jesus? E ele vendo os romanos ali, ele, não sou eu não. Não, eu já vi você. Tem certeza, você não é aquele cara, Simão Pedro, que está sempre com Jesus? Eu? Não sou, não conheço, não sou ele não. Não, é você assim, não sou não. 3 vezes. E aí o galo. Cala. Aí Pedro, entendi. Negou, certo? E o que Jesus faz depois? Você se lembra? Depois que ele volta, fala com Pedro. Me Fala, lembro, eu Pedro, estava lá. Estava lá jogando pedra? O homem é mais frágil do que perverso. Tem uma passagem linda que me toca o coração, que Jesus fala para Pedro assim depois: Pedro, tu me amas? E Pedro, então, imagina a tristeza de Pedro, sabendo que tinha negado Pedro, tentando ser uma pessoa melhor. Pedro era, né? Tentando, sempre procurando, sempre Senhor, eu te amo, né? Aí Jesus perguntou aos Pedros: me amas? E aí, poxa, como é que Pedro vai interpretar essa pergunta pela segunda vez? Jesus não pensa que eu amo ele. Então ele pergunta de novo: Jesus, sabes que eu te amo? Mas Pedro devia estar assim, lá embaixo. Já estava lá embaixo, já estava deprimido, porque entendeu que tinha negado Jesus. Já estava assim, falhei. E eu, discípulo de Jesus, falhei. Neguei o mestre. Né? Estava mal. E aí Jesus fala pela terceira vez: Pedro, me amas? E aí Pedro fala: sim, Jesus. Aí Jesus fala: então, apacenta minhas ovelhas, toma conta das minhas ovelhas. E aí Pedro entende. Jesus deu 3 oportunidades para ele falar do amor de Jesus, para se recuperar das 3 oportunidades em qual ele negou Jesus. E deu trabalho para Pedro. Não é lindo isso? A alma sábia e linda de Jesus, nos educando, nos reconciliando. Nós poderíamos ficar aqui falando durante muito tempo. Mas quais são então essas lições da convivência? Essas 6 coisinhas que a gente pode trazer para a nossa vida, quem sabe pode nos auxiliar. Vamos pensar no espírito. Olhe para você como espírito imortal que está em evolução, e olhe para aqueles ao seu redor como espíritos imortais que estão em evolução e que acertam e que erram, mas estão melhorando, estão buscando melhor. Aí não tem inimigo, tem só projetos em construção. Veja o indivíduo com quem você está tratando, convivendo, não a posição social dele, não as suas características. Veja como um espírito imortal de novo. E vá onde as pessoas estão. Não se isole do mundo ficando só com os seus, ou só com aqueles que vão te beneficiar de alguma maneira. Esteja com pessoas diferentes. Quebre essa bolha que a gente cria na nossa vida. A gente só vê as mesmas coisas, só fala com as mesmas pessoas. De vez em quando, põe um temperinho na sua vida. Procure algo diferente. Mesmo que seja só para escutar e ver a perspectiva. Não precisa concordar, mas conviva. Certo? Conviver não é concordar. É estar próximo, ter intimidade, compreender. E pergunte primeiro, para que as dúvidas que a gente gosta de criar na nossa cabeça não cresçam. Para a gente não crie histórias do nosso relacionamento. Relacionamentos vários. E pergunte a você também, para que você também não crie histórias do seu relacionamento com você mesmo. Porque muitas vezes a nossa ideia de quem nós somos é diferente de quem nós realmente somos. A gente não para pensar. Então, pergunte muito. O livro dos Espíritos, o Espiritismo começou com perguntas. Procure saber, procure entender, pergunte. Use da sua compaixão, porque se a gente se lembrar que nós somos espíritos imortais, e que todos ao nosso redor também são espíritos imortais, fica difícil a gente não exercitar a nossa compaixão. A gente sabe que as pessoas também estão evoluindo, estão passando por dificuldades, e a gente passa por dificuldades. Esse é o processo de aprendizado. E viva o perdão e a reconciliação. Não precisa ser algo dramático, cinemático, super bombástico. Eu te perdoo, ou perdoo as grandes coisas. Perdoe os atos corriqueiros. A impaciência de um, a chateação do outro, a sua própria. E procure se reconciliar. Fez uma coisinha errada.
fale com o outro. Ou procure aquele que não está bem com você. Seja aquele espírito imortal. Porque à medida que a gente faz isso, a gente começa a realmente conviver melhor com as pessoas. A vida vai se tornar mais fácil, melhor, mais prazerosa para nós e para aqueles ao nosso redor. E imagina só, gente, se todos começassem a fazer isso mais no mundo. Como o mundo mudaria? Com certeza. Como seria bom viver num mundo diferente, onde as pessoas não estão antagonísticas umas às outras, não têm medo umas das outras porque pensam diferente. Elas simplesmente se aceitam. Vai acontecer. Isso vai acontecer. O mundo vai ficar tão lindo quando as pessoas querem bem umas às outras, mesmo não se conhecendo. Vai demorar. Não vamos mentir para nós mesmos, não é verdade? Vai demorar bastante, mas vai acontecer porque Deus existe, é a progressão natural das coisas. E nós somos chamados nesse momento, na nossa vida, nessa encarnação, nesse local, na nossa família, no nosso trabalho, agora, aqui, a começar a conviver melhor, a praticar essa arte da convivência. Não interessa o que a gente fez antes, não muito. Interessa o que a gente vai fazer daqui para frente, certo? Então, vamos começar. Vamos aceitar esse convite, desse espírito incrível, desse grande professor de almas que veio para ter conosco fisicamente 2000 anos atrás, mas sempre esteve conosco e sempre vai estar conosco. Esse convívio que a gente pode ter com ele, com seus mentores e seres espirituais e ajudantes, através da nossa conexão maior da prece, da boa convivência, do bom querer. Vamos estar conectados. Vamos atender esse pedido. E quem sabe a gente pode viver uma vida muito melhor hoje e sempre. Porque afinal de contas é por isso que a gente está aqui. Sejamos então essa prece, nós mesmos, para o universo, que queremos no universo. Vamos conviver melhor. Tá bem? Então essa aí é essa ideia hoje, a gente pensar um pouquinho do que é a convivência no dia a dia, como Jesus conviveu com os outros e tirar algumas lições, mesmo que breve. A gente pode falar sempre muito mais de Jesus, dar muito mais exemplos, pensar em muitas outras coisas, mas quem sabe você acha aí uma coisa que você pode trazer para a sua vida que auxilie você nesse convívio. Essa é a nossa ideia. Obrigado pela paciência. Nós temos alguns minutinhos bem curtos, né? Mas se alguém tiver uma colocação ou uma pergunta sobre alguma coisa que não ficou muito claro, porque eu falei rápido, essa é a hora. Aproveita aí, pessoal. Eu acho que a gente já vê essa mudança um pouco dos jovens de hoje, que acho que é uma geração que, pelo menos eu vejo nos meus filhos, meus amigos, que não julgam, que tem mais empatia, apesar de estar sempre na internet, mas eu noto isso nos jovens de hoje. Tem muito a nos ensinar. A gente se vê julgando e de repente conversa, não mãe, sabe? Concordo. Eu acho que a gente vê muito isso com muitos jovens. Claro, tem alguns jovens difíceis também, vamos ser sinceros, certo? Mas existe essa tendência da nossa sociedade a aceitar mais uns aos outros. De aceitar a diversidade. A diferença. Embora os mais velhos ainda estejam com dificuldades, os mais novos estão mais abertos em geral. E eu creio que vão continuar, né? Porque a gente vai continuar evoluindo. Então, esse momento de transição espiritual, onde tem muita gente vindo, muita gente indo, muita gente entrando, muita gente saindo, tudo muito confuso assim, traz alento ao nosso coração, não traz esperança. Porque, né? Ontem eu fui numa lojinha de aquelas miniaturas que você... Tem um jogo que começou na Inglaterra chamado Warhammer. Descobri isso há pouco tempo. Meus filhos adoram. 11, 6 anos de idade. Tem uma lojinha, a gente foi lá. Achei genial, porque tinha gente, assim, tinha criança, tinha velhinho, tinha jovem, todos eles, assim, conversando uns com os outros, ajudando. Poxa, olha então, essa daqui, não sei se... é tão curioso, porque quando eu cresci, era difícil você ver isso. Ir para uma loja dessas, assim, já não era assim, uma coisa legal, certo? Porque era um negócio assim, meio de quem não era popular, assim. O pessoal se abraçando no sentido espiritual, assim, de um conversando com o outro, trocando experiências, criança de 11 anos de idade, o cara de 90 anos de idade, o outro de 46, você podia ver que tinham profissões diferentes. Foi tão legal, eu falei, que legal.
todo mundo aqui num momento simples, conversando com o outro, numa afinidade que eles tinham, uma coisa que eles gostavam, estavam procurando entender. Eu falei, poxa, qualquer pessoa que entrasse aqui, mesmo não conhecendo o que está acontecendo, o que aconteceu, se sentiria bem, se sentiria bem recebida, bem quista. Eu falei, imagina quando o mundo for assim. Tive aqueles momentos quando você, sem querer, você põe um óculos espiritual. Nossa, vai ser assim o futuro. Imagina você entrar num lugar onde você não conhece, num país onde você não conhece, num restaurante onde você conhece, numa cidade onde você não conhece. Você vai ser tão bem recebido. Que coisa boa. Você não acha que o fato de Jesus perguntar primeiro, além dele querer saber, né, genuinamente sobre a pessoa e respeitar, né, o que aquela pessoa precisava, na verdade ele queria ouvir o que o outro tinha a dizer? Sim, mas eu me pergunto, por que ele queria ouvir o que o outro queria dizer? A minha teoria é que, na verdade, ele já tinha uma habilidade espiritual tão grande que ele conseguia entender. Ele não precisava perguntar. Ele já conseguia dar uma leitura na gente e saber quem nós somos, porque ele é tão magnânimo que é difícil de entender. Jesus é complicado para entender, certo? Mas eu acho que tinha uma coisa muito boa. O primeiro era o exemplo de perguntar. E o segundo é fazer a gente pensar e a gente se expressar. Porque é importante que a gente tome a decisão Assumir o que quer. e assumir o que quer. Certo? Porque é fácil eu chegar aqui perto assim. Poxa, tô sem dinheiro hoje, tô com uma fome. Dá uma indireta assim, né? Tipo assim, não, uma moça. Outra coisa assim, poxa, dá pra você me ajudar? Né? É também evolução a gente saber o que a gente quer e saber expressar isso. Muitas vezes é bom para nosso próprio psique, nosso ser emocional e psicológico, saber o que a gente quer. Quando a gente vocaliza, muitas vezes auxilia a gente a concretizar aquilo para a gente mesmo. Muitas vezes a gente nem tem ideia do que a gente está sentindo até a gente conseguir manifestar aquilo. Né? Já tiveram um momento quando você estava assim, meio triste, meio alegre, aí conversando com um amigo você fala assim, uma coisa, aí você, poxa, agora entendi o que eu estava pensando, estava sentindo, porque você se expressou com a pessoa. Esse ato de expressar faz com que você processe aquilo e saiba quem você é, o que você quer. Eu achei muito interessante isso. Então eu acho ele, professor, assim, fora do comum. Acho que, ele, sinceramente, ele não precisava que a gente dissesse. Mas ele não só modelou aquilo para a gente saber como fazer, mas também pedia o cometimento. É isso que você quer? Então, vamos lá. Obrigada, Daniel. Fantástico. Acho que você colocou em pontos bem simples, né? Aí o ensinamento de Jesus e do Espiritismo. E ontem eu estava conversando com uma amiga minha o quanto ainda nos é difícil entender a lei do amor. Foi a uma lei, né, que nós vivemos, a gente vive na dureza, no julgamento, na autopenitência também, porque nós não é só dificuldade em perdoar, a gente tem dificuldade de se perdoar, não se permite ser feliz, porque fala, não, eu já ri. Então, a gente vive numa coisa tão dura, e Jesus trouxe uma coisa tão leve, e o dia que a gente entender que a gente tem esse cobertor de amor divino ao nosso redor, que tudo é possível, que a gente foi criada para ser feliz, que a gente tem, vai ser tão bom, e aí que agora que você colocou esse slide, me veio assim na cabeça, né? Vinde a mim todos vós que vos afligirem e eu vos aliviarei. Aprende de mim que sou manso e puro de coração, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve, né? Então vai ser tão bom chegar nesse estar em sintonia, né? Isso é uma coisa muito interessante de Jesus, né? Porque Jesus, muitas vezes as pessoas entendem Jesus como arrogante. Quem não gosta, quem não conhece. Porque ele fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Você fala, caraca, isso aí tá se achando, né? Só é arrogante quem fala e não faz. Exato. Certo? Ele sabia. Ele veio atrair as pessoas. Então ele fala, vem a mim. Né? Quando ele fala, vem a mim, não é a pessoa de Jesus. Vem aos conhecimentos que eu trago de Deus, nosso Pai, que eu represento. Porque a gente precisa ainda de uma pessoa. A gente precisa de um santo. Certo? Vide o Espiritismo. Isso aqui é a nossa criticazinha interna, hein? É muito terminado. Fofoca espírita. Terceira revelação. O Espiritismo veio nos mostrar que as vozes do infinito que não têm corpo, que muitas vezes não podem ser identificadas, vivem e nos ensinaram.
Mas é tão difícil a gente largar o físico, a gente procura um santo ainda. Aí a gente põe Kardec como um santo. Muitas vezes a gente até chama de kardecismo. Não é a religião de Kardec, não é a ideia de Kardec. É algo que Kardec começou, deu pontapé inicial, e que outros continuam adicionando, certo? Os espíritos até fizeram Kardec mudar de nome, meu Deus do céu. E o próprio Kardec fala isso. Fala isso, certo? Mas assim, a nossa necessidade de santinho é tão grande, de segurar uma pessoa, é difícil a gente entender só o conceito, que a gente se apega a isso. A gente continua se apegando a isso. Chico Xavier, Divaldo Franco, excelentes, maravilhosos, incríveis, fantásticos, exemplos de vida. E é necessário que a gente traga essa responsabilidade para nós. Porque ninguém é perfeito. Kardec não era perfeito ainda. Kardec não era perfeito. Chico não era perfeito ainda. Divaldo não era perfeito ainda. Você não é perfeito ainda, eu também não. A gente não sabe disso. Mas a gente quer essa ideia, né? Porque é simples. A gente briga com isso. Quem foi melhor? Chico ou Divaldo? Kardec ou não sei o que lá? Por quê? Não existe melhor, certo? Mas é normal disso, não tem nada de errado. É importante a gente se perguntar como é que nós estamos convivendo com essas ideias, se a gente está trazendo elas para o nosso coração, ou se a gente está abraçando esse convite de Jesus para ver que existem diversidades de coisas. Poxa, Chico era excelente na psicografia, produziu esses livros fantásticos. Veio Divaldo depois e fez umas palestras maravilhosas que levavam aos livros. Nossa, como esses espíritos são inteligentes. Manda um para criar livro primeiro, cria uma base, aí depois cria a base para você poder consultar, manda um para espalhar através da fala. Se fizesse ao contrário, não dava tão certo. Porque você sai energizado de uma fala, aí você fala, quero saber mais. Aí não tem livro. Aí o bicho morre. Não é interessante? A estratégia espiritual. Fascinante isso. Como está tudo ligadinho uns aos outros. Lindo isso. Então a pergunta é, como é que você está conectado com aquela pessoa que está do seu lado? Ou você já é sentado com a pessoa que você conhece? Tem gente aqui que você não conhece? Olha que oportunidade maravilhosa você depois chegar ali e falar, oi, tudo bem? Meu nome é... Quem é você? A gente não pode fazer isso no centro espírita. Tá complicado a coisa, né? Porque aqui, a gente sabe que quem entra aqui está desejoso de aprender a fazer alguma coisa boa. Então aqui é seguro, é muito mais seguro a gente praticar ser uma pessoa melhor aqui do que lá fora. Aqui a gente treina para a gente lá fora aprender a lidar com o mundo, né? Então, fica aí também um convite de última hora. Se você tem uma carinha aqui que você não conhece, vai depois falar, oi, tudo bem? Meu nome é Daniel, prazer. Eu não te conheço, gostaria de te conhecer. Vai ser estranho pra caramba no começo, sempre estranho, né? Assim meio, né? Mas é assim que a gente faz amigo. A gente cria uma comunidade. Todos os amigos que você tem hoje foram estranhos em algum momento da sua existência. Mas passando esse passo inicial, você cria uma afinidade. Você com certeza já tem alguma afinidade com quem está aqui dentro, certo? Porque essa pessoa está procurando entender pelo menos o espiritismo. Já tem alguma coisa em comum. Maravilha. Então, Olha só, dá licença. Claro. Eu amei essa palestra. Né? Eu acho que essa palestra foi assim, muito maravilhosa, você não imagina quantas. Mas eu entendo tão bem, quer dizer, pode ser que eu esteja errado e quero ouvir de você. eu também. Né? Assim, a convivência, ela é um crescimento, tudo que você falou aí é um crescimento espiritual muito grande. Né? E eu acho que nós estamos sempre em crescimento espiritual. Mas eu também entendo que, como a convivência é uma coisa muito difícil, também é um crescimento espiritual você respeitar a não convivência. Perfeitamente. Não é? Porque se a pessoa não quer conviver com você, Perfeitamente. você também tem que respeitar isso, na verdade, e não conviver
Perfeitamente, com certeza. Eu custei a entender isso. Isso sabe? é difícil. Eu custei a entender isso. O que, de repente, era sofrimento, é um crescimento espiritual, não é verdade? Sem dúvida, porque se a gente pensar como espírito de novo, certo? Nós temos uma vida só, a vida espiritual. E vários dias, são várias encarnações. Pode ser que nesse dia aquilo não se resolva. Mas na vida espiritual vai se resolver. Então muitas vezes a gente tem que dar tempo. Por exemplo, no ponto de vista material, muitas vezes a gente está numa relação que é abusiva, não é saudável. Não vale a pena insistir naquele momento não saudável, que possa muitas vezes ter um trauma muito grande para todos. É melhor separar. O que a gente não deve fazer, na minha opinião, é pegar isso e falar assim, não vou nem tentar. Porque de vez em quando a gente não quer tentar se aproximar do outro, não quer se reconciliar ou reparar, e dá, e de falar, não quero tentar. A gente tem esses mecanismos também, mas perfeitamente bem. Saúde mental, saúde espiritual, saúde social, também é saber não estar junto quando a coisa é nociva. Certo? Que nem criança, de vez em quando dois brigam, tem que separar. Senta aí, respira, certo? Quando estiverem bem, mas deixar os dois no meio da briga, falar assim, agora vamos conversar, muitas vezes não dá certo, tem que respeitar o tempo das pessoas. Certamente, com certeza. Com certeza. Muito, muito certo isso. Então, que saibamos, que possamos orar e pedir a sabedoria de saber distinguir quando é o momento de dar espaço e quando é o momento de ser corajoso e falar, gostaria de resolver isso com você, ou conviver com você. Isso é muito difícil. Mas eu creio que Deus vai nos auxiliar nesse momento. E tem a coisa do livre-arbítrio também, né? Porque os bons espíritos respeitam o nosso livre-arbítrio, né? E eles se afastam quando a gente não permite ser ajudado, até que a gente... Respeito. Claro. Uma última comentário, porque eu já estou estourando o tempo aqui, muito, muito bravo. Não, eu ia falar também, a dificuldade também é você saber quando interferir. Por exemplo, você pode ter alguém que tem a opinião diferente da sua e você entende a perspectiva da pessoa, mas a perspectiva da pessoa vem no sacrifício de uma outra. Então, a dificuldade de saber o quanto, por exemplo, eu vou dizer muito geral, né, mas o que está acontecendo no Gaza, para mim é uma coisa que me incomoda muito, porque eu tento entender o lado dos judeus, eu não sou judeu, eu não vivo lá, eu não entendo o quanto foi impactado, mas na minha cabeça eu não acho que vale a pena o sacrifício de todas as pessoas que está acontecendo. Então, às vezes assistir e ver como um crescimento só é difícil saber o que a gente faz lá de fora quando você vê algo acontecendo, quanto você simplesmente vê como um crescimento e o quanto você tem que interferir ou agir, que não vai criar uma harmonia quando você age contra uma pessoa que tem uma perspectiva diferente da sua, por exemplo. E eu estou falando isso no geral, não quero entrar em detalhes, mas eu digo, às vezes é difícil você só ver como um crescimento espiritual dos dois lados e saber o quanto você tem que também interferir e criar o conflito, porque você está tentando ajudar. Difícil, né? As relações são sempre difíceis. Mas quem sabe a gente pode pedir um pouco de auxílio espiritual para saber como se comportar nesse momento. Porque muitas vezes também é necessário uma firmeza, mas muitas vezes também essa agressividade não vai ajudar também. Né? Então é muito complicada essa vivência. Converse, pense, reflita e, mais importante, traga para a gente, para a nossa vida, né? O que eu posso fazer no meu convívio diário. Que a verdade é que guerra só existe porque nós, seres humanos, entramos em pequenas guerras uns com os outros. E os governos nada mais são do que grupos que representam pessoas, né? Então, nós estamos em guerra uns com os outros. É possível que nós não consigamos fazer nada hoje ou amanhã para que Gaza ou Ucrânia se resolva. Podemos tentar. Mas seria muito bom também que a gente atenda a nossa vivência diária para que a gente não crie mini Gazas e mini Ucrânias no nosso conviver e na nossa cidade, na nossa vida. Né? Eu acho que tem essas duas coisas. É difícil. Então, por isso que é bom refletir, pensar, ter esse momento no centro espírita, né, tudo mais assim, de reflexão. Vai para casa, faz sua oração, faz seu evangelho no lar, porque a gente também não para pensar, a vida é tão rápida. É importante parar para pensar, refletir e deixar as coisas entrarem. Né? Então, eu espero que vocês
tenha a oportunidade de refletir, pensar no que você quiser achar importante para você, pedir o auxílio de Deus nas suas orações, na sua meditação, para que a gente possa, quem sabe, cada um de nós ajudar o mundo a ficar melhor através de uma convivência mais sadia uns com os outros. E obrigado pela paciência e passo de volta para vocês. Tá? Desculpa aí.